Nesse momento, antes de darmos início à nossa sessão, acho que passamos logo à sessão das contas do senhor prefeito, Arthur Vigílio. Gostaria de saudar a presença do vereador Gedeão, que nos prestigia na sessão de hoje, como também do doutor Ulisses, do meu amigo Dalson, que representa a prefeitura, e do nosso eminente procurador Marcos Cavalcante, e dos demais técnicos do município que se fazem presente. Passamos ao processo 2631-2017, que possui 37 volumes, prestação de contas do exercício 2016, Prefeitura Municipal de Manaus, responsável Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, procurador João Barroso de Souza, relatora eminente conselheira Yara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos. A senhora tem a palavra, conselheira. Bom dia. Para julgar as contas do prefeito de Manaus, vou ler o relatório do exercício de 2016. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, por meio desta análise, exerce a atribuição de apreciar as contas de gestão do senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro, prefeito municipal de Manaus, relativas aos exercícios de 2016, com o objetivo de emitir parecer prévio em conformidade com a legislação vigente para posterior encaminhamento à Câmara Municipal de Manaus. Impende informar que as contas anuais foram remetidas à Câmara de Manaus pelo exercício do senhor prefeito, através do ofício número 81, de 24/3/2017, sendo recebido no protocolo da presidência da Câmara Municipal de Manaus, no dia 30/3/2017, com os anexos exigidos em cumprimento ao caput do artigo 9º da Lei Complementar número 691. Posteriormente, o presidente da Câmara Municipal de Manaus encaminhou cópia do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Manaus, exercício 2016, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, por meio do ofício 2/2017, datado de 6/4/2017, sendo recebido na DIEPRO no dia 10/4/2017, cumprindo o parágrafo 1º do artigo 9º da Lei Complementar Estadual número 691. No mesmo passo, o prefeito, em obediência ao inciso 1º do artigo 20 da Lei Complementar Estadual número 6/1991 e a Resolução 27/2013 deste Tribunal de Contas, encaminhou o Balanço Geral da Prefeitura de Manaus, exercício de 2016, com todos os anexos acompanhados da devida publicação. O Balanço Geral, em síntese, é constituído do balanço orçamentário, financeiro, balanço patrimonial e demonstrações das variações patrimoniais, assim como dos demais demonstrativos e elementos, todos elaborados segundo os parâmetros da Lei 4.320 de 1964. Cabe ressaltar que a execução orçamentária referente ao exercício de 2016 corresponde ao conjunto da movimentação de cada unidade gestora, compreendendo todo o conjunto político-administrativo da Prefeitura, registro que a presente verificação das contas procura evidenciar um tanto além da simples análise setorial, uma vez que as decisões de governo são tomadas em nível macroeconômico. Em sequência, vale mencionar que as publicações dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e variações patrimoniais e de seus anexos foram registrados no Diário Oficial do município de Manaus na data de 31/3/2016, conforme estabelece o caput do artigo 9º da Lei Complementar número 6/91. Cabe registrar que a análise feita nesta oportunidade é técnica e subsídia a apreciação que a Câmara Municipal de Manaus fará, não prejudicando a auditoria e julgamento que o Tribunal de Contas realizará em todas as unidades gestoras da Prefeitura Municipal de Manaus, cujo objetivo é diferente, onde o enfoque recai nos aspectos da execução, da receita e da despesa, compreendendo todos os estágios, assim como o exame dos atos administrativos que originam despesa para o erário municipal.
Dessa forma, considerando a numerosa quantidade de informações constantes no relatório analítico, farei uma breve síntese do conteúdo. Vejamos. Orçamento. O orçamento anual para o exercício 2016, compreendendo os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, cujas despesas foram executadas pelas unidades gestoras, foi aprovado pela Lei número 2077, de 29 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Município na mesma data, estimando a receita e fixando a despesa no valor de 4.146.070.010, sendo 7,55% menor em relação a 2015. No exercício de 2016, houve superávit na execução orçamentária na ordem de R$ 164.540.484,01, cuja composição do superávit se dá pela diferença entre a receita realizada de R$ 4.821.006.847,49 e a despesa executada de R$ 4.601.6.466.363,48. Despesa fixada em R$ 4.146.710.000, somando-se aos créditos adicionais abertos em R$ 824.378.166,63. Totalizou a despesa autorizada de R$ 4.971.166,63, em detrimento à despesa realizada em R$ 4.656.466.363,48, gerando uma economia orçamentária de R$ 314.621.803,15. Em relação aos créditos adicionais abertos, os quais totalizaram R$ 824.368.166,63, correspondendo a 19,88% da despesa fixada, obedecendo ao limite de 40% imposto pela Lei 2010-2015, para autorização para abertura de créditos adicionais. A receita, quanto à receita, o somatório entre as receitas correntes, na ordem de R$ 4.194.2.662,48 e de capital na monta de R$ 571.417.984,44, totalizou o montante arrecadado de R$ 4.765.421.646,91, com destaque para as transferências correntes no valor de R$ 2.608.987.900,41. Receita tributária na ordem de R$ 924.619.011,51. Da receita tributária, o destaque ficou com o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISSQN, que totalizou no exercício o valor arrecadado de R$ 519.155.479,97, representando 56,15% das mencionadas receitas tributárias. Resultado financeiro do exercício da análise das receitas e despesas orçamentárias e extras orçamentárias. O resultado financeiro no exercício foi um montante de
134.664.870,93. Patrimônio líquido. Identificou-se no patrimônio do município a supremacia do ativo, bens e direitos sobre o passivo, compromissos com terceiros do exercício, bem como a adição do patrimônio líquido do exercício anterior, obtendo-se um saldo patrimonial acumulado de R$ 7.887.785.980,40, no valor superior ao exercício anterior em 11,21%. Na saúde, o total das despesas com saúde no exercício de 2016 totalizou o valor de R$ 628.637.283,81, equivalendo a 23,89% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156, bem como dos recursos de que tratam o artigo 158, a alínea B, no inciso 1 e o parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição da República, obedecendo ao limite mínimo de 15% a que se refere o artigo 7º da Lei Complementar 141/2012. Educação. O total das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino infantil e fundamental foi na ordem de R$ 954.079.076,76, equivalente a 36,5% da receita resultante de impostos, respeitando o limite de 25% previsto no artigo 212 da Constituição Federal de 88. Pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 19, inciso 3º, diz: em cada período de apuração, a despesa total com pessoal do ente não poderá exceder o limite de 60% da receita corrente líquida. Esse percentual, no âmbito municipal, está distribuído da seguinte forma: 6% para o Poder Legislativo, 54% para o Poder Executivo. O total da despesa com pessoal referente ao Poder Executivo Municipal totalizou em R$ 1.590.287.337,09, o que corresponde a 43,56% da receita corrente líquida, obedecendo ao limite de 54% imposto pela Lei RF. Em relação ao Poder Legislativo Municipal, a despesa total com pessoal somou R$ 96.304.896,23, o qual corresponde a 2,64% da receita corrente líquida, obedecendo ao limite de 6% imposto pela Lei LRF. Quanto às contratações, em 2016, a administração municipal aumentou a quantidade de servidores em 0,46%, no qual foram efetuadas 335 contratações temporárias, 1.318 contratações efetivas, e ainda houve a diminuição de 1.535 RDA. Nono, repasse ao Poder Legislativo Municipal. No exercício financeiro de 2016, a Prefeitura Municipal de Manaus repassou para a Câmara Municipal de Manaus recursos no montante de R$ 133.119.837,04, em cumprimento ao preceito constitucional expresso no artigo 29A, inciso 4º da Constituição da República. Por fim, registramos nossos agradecimentos aos senhores conselheiros deste Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral e ao Procurador de Contas Oficiante, em especial os servidores integrantes da Comissão de Assessoramento e aqueles que foram consultados sobre o processo específico destas contas, por todo o apoio técnico emprestado à realização deste trabalho. Este
Em síntese, o relatório. Neste momento, passo ao parquet para que se pronuncie. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, conselheiro Ari Moutinho, cumprimentar o conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué Filho, conselheiro Mário Melo, auditor Alípio Firmo. Quero cumprimentar ainda o conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Érico Desterro, conselheira Yara Lins, relatora das contas da Prefeitura do município de Manaus, 2016, o auditor Mário Filho, o recém-empossado auditor Luiz Henrique, a quem eu desejo boas-vindas a esta casa. Quero cumprimentar ainda o Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Carlos Alberto, e o secretário do Tribunal Pleno, Mirtil Levi, em nome de quem eu estendo os cumprimentos aos demais servidores aqui presentes nesta sessão solene. Quero cumprimentar o secretário Ulisses Tapajós, a quem eu reconheço aqui, o Procurador-Geral do município, Marcos Cavalcante. E a sessão solene de hoje trata da prestação de contas do município de Manaus, exercício 2016. O município apresentou todos os documentos exigidos por lei para esse tipo de prestação de contas de governo, no qual o gestor ele não ordena despesas. O prefeito Arthur Neto, a exemplo de seus antecessores, delegou a ordenação de despesa aos seus secretários. Portanto, essa prestação de contas é uma prestação de contas relativamente às ações de governo e à execução do orçamento. Quanto a essa prestação de conta, o que eu tenho a destacar, como membro do Ministério Público, é o aumento da arrecadação da receita em relação ao exercício de 2015. O aumento foi na ordem de mais ou menos 24%, totalizando quase 5 bilhões de reais de arrecadação. Entretanto, a dívida do município aumentou muito. A dívida fundada aumentou 51% em comparação ao exercício de 2015 e as operações de crédito aumentaram 626%. Ou seja, aumentou a receita, mas a dívida também aumentou substancialmente. Quanto à renúncia de receita, tenho a destacar o IPTU. Houve uma renúncia em torno de 2 bilhões e 200 mil reais, basicamente em relação à receita do Imposto Predial Territorial Urbano, mais especificamente em relação ao programa Viver Melhor e ao programa Habitação Econômica. A Comissão de Inspeção observou que os gastos em educação, o limite mínimo exigido pela Constituição de 25% foi observado. O município de Manaus aplicou, na verdade, 36% com a educação infantil e fundamental. No tocante à área de saúde, o mínimo de 15% também foi observado. Na verdade, o município aplicou mais ou menos 23%, de acordo com a Lei Complementar 141/2012. E quanto aos gastos com pessoal, os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal também foram devidamente observados. Com relação às licitações, o município de Manaus realizou em 2016 877 procedimentos licitatórios, dos quais a grande maioria ficaram por conta dos pregões. Ao todo, 735 pregões, entre eletrônicos e presenciais. E apenas 5 contratações diretas, o que, ao meu ver, é louvável. 4 por inexigibilidade e 1 por dispensa. Com relação ao controle interno, foi apresentado o relatório de regularidade de gestão e o certificado de auditoria, também regular. Com relação ao portal de transparência, o município de Manaus encontra-se no ranking do Ministério Público Federal em 19º lugar, em transparência de contas públicas. Quero observar também que existe um termo de ajustamento de gestão
celebrado entre a SEMEF e o Tribunal de Contas para a criação da Controladoria Geral do município, com plano de cargos e salários, inclusive um projeto de lei que já foi encaminhado à Câmara de Vereadores. Quero destacar também, em relação às ressalvas e recomendações contidas no parecer, no julgamento das contas da Prefeitura de 2015, e aqui eu não vou adentrar o mérito do recente julgamento realizado pelo Supremo, em 10 de agosto, que, bom, o prefeito apresentou o plano de ação para saneamento das ressalvas e recomendações. Esse plano de ação foi avaliado pela Comissão de Inspeção e foi tratado de forma positiva. Portanto, o Ministério Público opina pela emissão de parecer prévio para aprovação das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, exercício 2016, gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, com as ressalvas e recomendações consignadas no parecer ministerial e no relatório conclusivo da Comissão de Inspeção. É o que o Ministério Público tinha a considerar, Vossa Excelência. Senhor presidente. Neste momento, passo à eminente relatora para que profira seu voto. O meu voto, senhor presidente e senhores conselheiros, o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, resolução número 4 de 23 de 5 de 2002, dispõe em seu artigo 223 que o parecer prévio do tribunal consistirá de uma apreciação geral e fundamentada acerca dos orçamentos, da execução financeira e da gestão pública, à luz dos critérios da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, concluindo pela aprovação ou não das contas, e, se for o caso, indicando as parcelas impugnadas, os abusos e as irregularidades verificadas. Acentua ainda o regimento interno, no artigo 223, parágrafo 1º, tal parecer será conclusivo ao manifestar sobre os balanços gerais do Estado, representa adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial em 31 de dezembro, bem como em relação ao resultado das operações encontrarem-se de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicadas à administração pública. Considerando que, diante do cuidadoso trabalho comparativo e concomitante efetuado pela Comissão de Assessoramento à conselheira relatora, bem como da não incidência de fato de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial que pudessem comprometer as contas do prefeito do município de Manaus, relativas ao exercício financeiro de 2016, prestadas à Câmara Municipal de Manaus nos termos constitucionais e legais. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social foram executados em consonância com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, portanto, compatível com as normas legais aplicáveis. No cumprimento das aplicações do recurso destinado ao Fundeb, à manutenção e desenvolvimento do ensino, às ações e serviços públicos de saúde, as despesas com pessoal, foram observados os limites previstos na Constituição da República, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal. O trabalho comparativo das determinações legais constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal pautou-se principalmente na análise de itens da gestão fiscal, a saber, a receita corrente líquida, os demonstrativos dos resultados nominal e primário, as receitas e despesas previdenciárias, as receitas de operação de crédito e despesa de capital, a alienação de ativos e a aplicação dos recursos, os restos a pagar, as despesas com pessoal, a dívida consolidada, bem como a publicação do relatório de gestão fiscal e do relatório resumido da execução orçamentária. A competência para julgar a prestação de contas, apresentada pelo excelentíssimo senhor prefeito do município de Manaus, é atribuída exclusivamente à Câmara Municipal de Manaus, nos termos do artigo 23, inciso 5º da Lei Orgânica do município de Manaus. As 5 ressalvas apontadas no parecer prévio do exercício de 2015
sob a relatoria do ilustre conselheiro Érico Desterro. Entendo por bem fazer algumas considerações. Vejamos. Primeiro, importante ressaltar que a Prefeitura de Manaus, de forma inovadora e sob a tutela do, à época, secretário de Finanças, Dr. Ulisses Tapajós Neto, e do prefeito de Manaus, implantou um plano de ações que consta alocado às folhas 6.875 a 6.908 do volume 35 dos autos, para, através de eficaz planejamento, solucionar tanto as 5 já citadas ressalvas, como todas as recomendações do exercício 2015. Ao meu sentir, verifico que ações desta natureza por parte da administração pública devem ser saudadas e incentivadas pelo Tribunal de Contas, uma vez que configuram boa-fé na tentativa de solucionar problemáticas que decorrem de alguns anos e gestores passados. Por isso, mesmo como já mencionada a boa-fé e proatividade da administração municipal, fato é que as 5 ressalvas listadas quando da emissão do parecer prévio de 2015, 4 permanecem ainda não completamente solucionadas, quais sejam: 1. Consolidação de bens móveis em harmonia com o disposto do balanço patrimonial. 2. Registro patrimonial tempestivo e fidedigno dos bens de caráter permanente em conformidade com sua existência física e contábil. 3. Ausência de unidade de controle interno próprio dos seguintes órgãos: PGM, CEMEF e SEMAS. 4. Criação do órgão de estrutura de controle interno e desvinculado de qualquer secretaria municipal nos termos previstos da Constituição Federal. Com relação a estas 4 ressalvas, entendo por mantê-las, uma vez que, mesmo tendo o prefeito municipal, como já frisado por mim, demonstrado boa-fé na solução dos problemas quando providenciou um plano de ações, os citados apontamentos, de fato, ainda não foram completamente saneados. Ainda, quanto à ressalva específica sobre a necessidade de desvinculação da CEMEF e criação de um sistema de controle interno municipal, impede informar que, segundo informações do prefeito, o projeto de lei para este fim encontra-se, na presente data, tramitando na Secretaria de Administração SEMAD, em adequações finais para envio à Câmara Municipal de Manaus. Vale ressaltar que, acerca do item sobre o portal de transparência, tendo em vista que o município adotou melhorias corretivas consideráveis, sou por sanar a ressalva, contudo, vejo como necessária algumas recomendações adicionais, as quais constarão na parte final do meu voto. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado não afeta o exame dos atos e fatos administrativos de responsabilidade dos ordenadores e despesa dos órgãos de administração direta, dos poderes executivo e legislativo, dos dirigentes de autarquias, fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, fundos especiais e dos demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos municipais, que serão objeto, em cada caso, de apreciação e julgamento por esta Corte de Contas, mediante prestação ou tomada de contas, nos prazos regulamentares, nos termos do inciso 1º do artigo 18 da Lei Complementar Estadual número 6, de 22 de janeiro de 91, combinado com o inciso 1º do artigo 1 da Lei 2423, de 10 de dezembro de 96. O parecer número 325/2017 do MPC JBC, as folhas 7.217 a 7.226 da lavra do ilustre Procurador de Contas, Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Dr. João Barroso de Souza, por meio do qual, em síntese, concluiu pela emissão de parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Manaus a aprovação das contas referente ao exercício financeiro 2016 do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto. Pelo exposto, voto, sugerindo ao Egrégio Tribunal Pleno, na competência estabelecida no inciso 2 do artigo 11 da Resolução 04/2002, que nos termos do inciso 4 do artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Manaus,
combinado com o inciso 1º do artigo 1º e artigo 29 da Lei número 2423, de 10/12/96. 1. Emita parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Manaus que aprove com ressalvas e recomendações a prestação de contas do prefeito do município de Manaus, relativa ao exercício 2016, de responsabilidade do excelentíssimo senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, na função de agente político. 2. Faça as ressalvas quanto aos seguintes itens aqui apontados por esta relatora. 1. Ao chefe do Poder Executivo, para que na próxima prestação de contas do governo, apresente o inventário dos bens móveis consolidado a fim de harmonizar com as informações que constam no balanço patrimonial. 2. Ao chefe do Poder Executivo, no intuito de que faça o registro dos bens em caráter permanente em conformidade com a sua existência física, a fim de não haver incompatibilidade com os registros contábeis, evitando, assim, informações equivocadas apresentadas no balanço patrimonial. Ademais, considerando a deficiência dos controles patrimoniais e na consolidação das informações do banco de dados da Prefeitura, determine ao contador-geral e aos contadores que registrem os atos de acordo com o MCASP, porém, antes disso, verifique preliminarmente a aplicação dos artigos 94 a 95 da Lei 4.320/64. 3. Ao chefe do Poder Executivo, para que providencie a criação de uma estrutura de controle interno, desvinculada de qualquer secretaria municipal, tal como preconizado na Constituição Federal, com recursos disponíveis para efetivação das ações de auditoria, transformando, por consequência, a Subsecretaria de Controle Interno em um órgão independente e com autonomia, considerando que atualmente encontra-se na estrutura Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, SEMEF. Ademais, que este órgão de controle interno deve estar equiparado à estrutura de governo de primeiro escalão, uma vez que esta estará sujeita à sua atuação. 4. Ao chefe do Poder Executivo que determine a implantação de unidade de controle interno nas seguintes unidades gestora: PGM, SEMEF, SEMAS, conforme o artigo 70 e 74 da Constituição Federal. Faça as recomendações pleiteadas pelo Ministério Público de Contas e aqui adicionadas pela relatora. Chefe do Poder Executivo que, quanto ao portal de transparência, no campo despesas, subcampo credores, acrescente o item de pesquisa por órgão e entidade, de forma que o cidadão possa ter conhecimento de todos os fornecedores e prestadores de serviço, pessoas físicas e jurídicas, de forma individualizada e condensada. Determine ao secretário da SEMEF, responsável pela implantação do portal, que oriente os demais gestores a preencher da forma mais completa possível no sistema afim o campo destinado ao objeto do empenho, discriminando procedimento licitatório, contrato, tipo de serviço ou material adquirido, considerando que tais dados serão transportados para o portal de transparência. No campo despesa, subcampo programas, implante um maior detalhamento, de forma que sejam acrescentadas informações acerca dos empenhos, liquidações e pagamentos dentro de cada um dos programas executados por cada órgão e entidade. No campo planejamento orçamentário, disponibilize o quadro de detalhamento de despesas com a sua respectiva data de publicação do Diário Oficial do município. No campo demonstrativos contábeis, disponibilize os balanços por órgãos e entidades, bem como o balanço geral consolidado do Poder Executivo. No campo demonstrativos contábeis, subcampo da LRF, adicione a data de publicação dos relatórios resumidos de execução orçamentária e dos relatórios de gestão fiscal. No campo convênio, disponibilize na íntegra as avanças pactuadas tanto
os concedidos como os recebidos, bem como a situação atual dos ajustes contas prestadas, contas tomadas ou contas dentro do prazo de apresentação. No campo licitações, observou-se que a numeração dos editais não segue uma sequência numérica. Existem vários editais com o número 1/2016. Por exemplo, os procedimentos disponibilizados, não somente os realizados pela Comissão Municipal de Licitações, CML, e as subcomissões das entidades da administração indireta, as atas de registro de preços e seus respectivos procedimentos licitatórios não se encontram no portal. Alguns editais e resultados de procedimentos licitatórios não se encontram disponibilizados para o download. Dessa forma, faz-se necessária a disponibilização e ajuste de todas essas problemáticas. No campo contratos, observou-se a falta de obediência a uma sequência numérica. Ainda não se consegue obter a pesquisa por órgão e entidade. Há a necessidade de que se disponibilize todos os instrumentos, bem como os seus consequentes aditivos, fato que não vem ocorrendo em todas as avanças. Faz-se necessária a continuidade de alimentação do campo que registra a legislação atualizada no município de Manaus, considerando a grande dificuldade de obtenção dessas informações. No campo dados da gestão, subcampo, auditorias, acrescentos relatórios de acompanhamento de gestão elaborados pela Subsecretaria de Controle Interno, ao longo do exercício referente aos órgãos das entidades auditadas. Implemente sistemática, eficiente, capaz de reduzir o montante registrado em dívida ativa, tendo em vista que no exercício 2016, em comparação ao exercício anterior, houve acréscimo no saldo dessa rubrica na ordem de R$ 588.946.272,85. Observe estritamente os prazos previstos para envio, via sistema GFINS, nos relatórios de gestão fiscal e resumido da execução orçamentária, nos termos do inciso 2 do artigo 4º da Resolução TCE 15/2013, alterada pelo artigo 1º da Resolução 24/2013. Elabore com diligência os relatórios de gestão fiscal e resumido da execução orçamentária, evitando com isso republicações que podem causar prejuízos à boa prática da gestão fiscal. Adote providências após a desvinculação da Subsecretaria de Controle Interno para a alocação do futuro Sistema de Controle Interno Municipal da Lei Orgânica do Município, LOMAN, dada a sua exclusiva forma de alteração, objetivando, assim, que se evite a possibilidade futura de extração de suas competências. Evite que servidores ocupantes exclusivamente de cargos de comissionados realizem inspeções, auditorias e assinem relatórios de controle interno. Adote procedimentos para o controle do endividamento, em especial sobre as operações de crédito já realizadas, de modo que se observe o equilíbrio das contas públicas, exercendo, se necessário, a prerrogativa da alimentação de empenho. Adote medidas para que o correto registro de todos os demonstrativos contábeis sejam concluídos e revisados antes do encaminhamento à prestação de contas à Câmara Municipal de Manaus e ao Tribunal de Contas do Estado. Ao Poder Legislativo que disponibilize as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo durante todo o exercício da Câmara Municipal de Manaus para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em conformidade com o artigo 49 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e da Lei 12.527/2011, Lei de Transparência. É o meu voto. Em discussão. Bem, senhores, se ninguém quer discutir a matéria, eu tenho alguns pontos a discutir, a presidência.
Hã? Então, como eu não tenho direito a voto, só se Minerva necessário for, me causa espécie, senhores, subcomissões de licitação. Eu acho que é algo que tem que ser combatido, não tão somente pela Prefeitura de Manaus, pelo governo do Estado. Agora é inaceitável essas subcomissões de licitação. Me causa estranheza, senhores, ao nós detectarmos aqui que os dois maiores fornecedores do município foram a empresa Tumpex, com 110.588.741,76 reais. Construtora Marquise, em segundo lugar, com 99.167.911 reais e 35 centavos. E nós não termos, procurador Marcos Cavalcante, nenhuma política clara na questão ambiental, conselheiro Júlio Pinheiro, para termos um futuro para aquele lixão a céu aberto, que a lixeira está para explodir. Todos os anos existem demandas sociais, o igarapé da Ponte da Bolívia é uma realidade sofrível há vários anos, e nós não temos aqui, conselheiro Josué, nenhum posicionamento claro para a remoção na entrada da cidade daquele verdadeiro trauma, naquele verdadeiro passivo ambiental na porta de Manaus. Isso é lamentável. O que me causa espécie também, conselheiro Iara, é ao pegarmos os maiores devedores do município, eu vejo aqui a Motor Honda com recurso administrativo, a Microsoft 353.297.044,21 reais. Motor Honda 285.397.348,23 reais. Estão em recursos administrativos. São verdadeiras fortunas que eu entendo que a Procuradoria vem desempenhando seu trabalho, mas peço que intensifique. Agora, o que me causa verdadeiro espanto são as empresas de ônibus, que eu acho que não existe a MTU na cidade de Manaus. Eu vi o Detran fazendo o papel que era da MTU. Isso me causou verdadeiro espanto, procurador Carlos Alberto. Eu ver mais de 40 ônibus serem apreendidos com placas clonadas, sem nenhuma condição de uso, e eu vejo aqui União Cascavel devendo mais de 20 milhões, quase 21 milhões. União Cascavel, mais 20 milhões e 800 mil reais. Viação Cidade de Manaus, 19 milhões. Viman, 12 milhões. Viação Cidade de Manaus, 12 milhões e 800. Enfim. Viman, 5 milhões e 781. Eu estou pincelando aqui. Vitória, acho que Vitória Régia, todas devem. E a municipalidade não está tomando a medida cabível, que, ao meu ver, deveria até proibir de participar essas empresas de um processo licitatório, porque, pelo que me consta, a Eucatu, essa eu tenho certeza, ainda continua participando, ainda continua atendendo a população de Manaus. Atendendo não, prestando um desserviço, né? Outra coisa que me causa espanto é que todo mês a Prefeitura de Manaus paga água, paga luz, e aqui eu vejo que
Águas do Amazonas, a Manaus Energia deve 13 milhões ao município. Aqui eu vejo que a Águas do Amazonas deve ao município. Eu entendo que o município é um dos maiores consumidores de asfalto. De asfalto não, digo de cimento. E a Itautinga deve 13 milhões 945 ao município. Não seria a hora de tentarmos, procurador? Fica aqui a nossa humilde sugestão, um encontro de contas com a Itautinga, para tentarmos rever esses valores, reaver esses valores? Manaus é uma cidade-estado. Confesso que não gostaria de estar na pele do gestor do município, que realmente deve ser muito difícil gerir uma cidade com tamanhas mazelas sociais. E aqui a minha condição não é tão somente de apontar dificuldades. Aqui a minha tentativa é de compartilharmos a procura de soluções, que não é fácil gerir Manaus. Manaus é uma cidade de mais de 2,5 milhões de habitantes, que cresce a cada dia, e, com certeza, os poucos recursos não conseguem fazer frente às necessidades. Mas entendo eu, se nós tivermos, talvez, um pouco mais de, habilidade, nós possamos melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. Ficam aqui as nossas sugestões, as nossas críticas propositivas para que Manaus continue avançando. Continue em discussão. Com a palavra, o conselheiro Júlio Cabral. Excelência, o que eu pude ler, passar uns olhos na vista do parecer, do relatório e parecer da doutora Yara e do Ministério Público, não me convenceram. Enfim, não me convenceram, não. Todas as recomendações, as ressalvas inerentes aos processos passados, elas continuam, Excelência. Não tenho a menor dúvida disso, de falar isso. Continuam. Então, eu peço vênia à doutora Yara, e para não ser incoerente comigo mesmo, é o mesmo voto do ano passado, Excelência, pela irregularidade das contas. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, inicialmente eu queria parabenizar a conselheira Yara e a equipe que desenvolveram um trabalho extenso e ao mesmo tempo demonstrativo do que se refere, no que se refere ao orçamento fiscal da prefeitura, que estimou uma série de despesas e de programas de trabalhos encaixados nessas despesas, mas de tal forma Vossa Excelência também chamou a atenção de algumas situações, por exemplo, a mim, para efeitos de comparativo e, obviamente, para melhoria daquilo que a municipalidade, obviamente, tem por obrigação de fazer, ou seja, gerir os recursos públicos voltados, notadamente, para programas que possam chegar de uma forma mais imediata à população. Por exemplo, o programa de desenvolvimento urbano e ambiental foi estimado a despesa de 5.872.000, o de controle e qualidade ambiental, 3.293.000, programa Manaus Mais Verde, 226.000, gestão e qualidade, da qualidade e transparência, 22.000, expansão cultural, 345.000, promoção de ações de defesa dos consumidores, 151.000. Em contrapartida, o programa de gestão política de comunicação social, imagino que essa seja a sigla, do município de Manaus, 63 milhões. E o que significa que aqueles programas que eu considero extremamente importantes representou algo em torno de 20% com relação, um pouco mais de 20%, com relação a todos os outros programas que eu já mencionei anteriormente, que perfez um total aqui, a grosso modo, de 9 milhões de reais. É só para
também chamar a atenção a essa questão importante, que às vezes programas que dizem respeito ao resultado imediato na qualidade de vida da população, eles são deixados um pouco de lado, talvez em função de aspectos que aqui nós não temos nenhum motivo para fazer uma reflexão do ponto de vista do direcionamento que é dado pelo gestor público, mas, infelizmente, esses programas chegaram, esses que eu citei, algo em torno de R$ 9 milhões, e o programa de gestão política de comunicação social do município de Manaus a R$ 63 milhões. Então, é para chamar a atenção com relação a essa questão, mas, mais uma vez, já que nós julgamos a gestão fiscal, já que nós julgamos os percentuais que foram aplicados pela administração pública, o Tribunal de Contas emite o parecer prévio, recomendando a aprovação ou desaprovação daquilo que foi estabelecido na lei orçamentária anual. Portanto, se houvesse a não aplicação dos percentuais na educação, por exemplo, na saúde, obviamente, as razões de nós entendermos de forma diferenciada seriam muito fortes. Mas, dadas essas informações, eu acompanho o voto da eminente relatora e, mais uma vez, parabenizando pela sua relatoria. Presidente, um minuto só. É uma falha que eu tive. Doutora Yara, meus parabéns pelo trabalho, principalmente para a comissão, né, para a Congov, aliás, Compref, e o trabalho seu foi maravilhoso. Só essa falta. Conselheiro Josué Cláudio Souza. Me perdoe, conselheiro Érico, realmente eu confundi a precedência aqui. Sem problema. Senhor presidente, senhora relatora, eu, ao declarar o meu voto, preciso esclarecer o seguinte. Como, aliás, foi dito, lembrado aqui, eu fui o relator destas contas no ano passado, referente a 2015. E lá fizemos algumas ressalvas e vejo que estas ressalvas, algumas, permanecem nas contas. Embora, pelo que li e pelo voto, pelo relatório, houve algum progresso em cada uma delas, mas ainda não solucionadas definitivamente. Também registro que algumas dessas ressalvas estão presentes nas contas do Executivo Estadual, corriqueiramente, e o Tribunal tem considerado fazer ressalvas da mesma maneira. No que me diz respeito, devo dizer que houve um considerável avanço, pelo menos num ponto, que é exatamente a questão dos servidores que se encontram em situação precária no município e que o município, este ano, levou adiante a firmatura de um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas, o que foi feito, o que foi aprovado por esse tribunal, e eu acredito que, se ainda não foi afirmado entre a presidência e o prefeito de Manaus, deva estar sendo providenciado por esses momentos. Por aquele termo de ajustamento de gestão, que foi amplamente divulgado e tratado por este Tribunal Pleno, ficou acertado que se iniciaria um programa de desligamento progressivo e a realização de concurso público para o provimento dos cargos que eventualmente fossem necessários. Isso me anima, senhor presidente, a acompanhar a relatora, porque houve progresso nestas tratativas e em algumas recomendações ou ressalvas também houve algum desenvolvimento. É claro que nós vamos, pelo menos no que me diz respeito, eu vou observar o ano de 2018 e ver se, de fato, esse termo de ajustamento de gestão, ele será cumprido,
se ele será firmado e cumprido pelo município de Manaus, porque isso é fundamental para que nós possamos, no ano que vem, definir sobre as contas do município de Manaus. O mesmo raciocínio eu aplicarei, com toda certeza, ao Estado do Amazonas. Nós não podemos mais, nós, Tribunal de Contas, fazermos ressalvas anuais e estas ressalvas não serem observadas. Penso que não é uma atitude correta. Embora o nosso papel nesse momento seja de emitir um documento técnico que será submetido à Câmara Municipal para julgamento, o tribunal tem responsabilidade quando faz afirmações para aquela Câmara. E nós estamos falando de um orçamento, e a relevância disso é porque nós estamos falando de um orçamento que é maior do que o orçamento do Estado de Roraima, por exemplo, e semelhante ao orçamento do Estado do Acre e do Amapá, por exemplo. Um dos maiores orçamentos em termos de municípios brasileiros. E, portanto, o Tribunal de Contas tem responsabilidade sobre isso. É uma soma considerável de recursos que precisam ser aplicados rigorosamente de acordo com o que determina a lei orgânica do município e a Constituição. Então, eu encaminho meu voto e voto no sentido de acompanhar o voto da conselheira relatora, com as ressalvas que aí estão. E com este adendo de que verifiquei um avanço considerável, pelo menos em uma dessas ressalvas, e algum início de melhoria nas demais. E que o ano de 2018 deverá ser um ano decisivo para que o tribunal adote uma posição mais enérgica em relação ao município de Manaus, na hipótese de essas ressalvas virem a se repetir. É o meu voto. Com a palavra, eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Nobre procuradores, e aqui eu cumprimento também o doutor João Barroso, além do doutor Carlos Alberto, eu vou ficar com a síntese do conselheiro Pinheiro, em que trata dos percentuais constitucionais da área da saúde, da educação. Eu vou ficar ao todo com um relatório. E por que ele abrigou as ressalvas novamente? Se nós formos à cronologia, eminente decano, conselheiro Júlio Cabral, nós vamos verificar que quando votamos as contas de 2015, o exercício de 2016 já estava afindo, como já está esse de 2017. Mesmo assim, há de se destacar que no percentual de contratações de desligamento dos RBAs já houve uma evolução, e também os esforços da Procuradoria sobre a Lei de Transparências, ao que me dá a entender, pelos muitos que visitaram lá o doutor Ulisses, o município vem subindo. Agora, é claro que nós estamos aqui julgando essa parte da administração e não fazendo uma análise do desempenho, porque realmente tudo aquilo que o presidente falou salta aos olhos vistos, agregado por uma cidade que explodiu, que sequer tem reserva para os seus Campos Santos. Mas, em resumo, como a análise é contábil financeira, constitucional e percentuais, e a forma de contratar, eu sigo em toto o voto Yaraliz, relatora. Conselheiro Mário de Mello. Senhor presidente, inicialmente eu quero parabenizar a comissão e a nobre conselheira relatora pelo brilhante trabalho, comungar com Vossa Excelência plenamente com essa angústia, assim também como comungo com a ansiedade e a decepção do nobre conselheiro Júlio Cabral, que reitera uma posição que já reiterou no exercício anterior. Quero lhe dizer que eu sou o próximo relator do próximo exercício, que nós ficaremos extremamente atentos a essas ressalvas feitas pela nobre conselheira Yara, mas analisando o ângulo técnico, nesse momento, eu comungo inteiramente com o voto da nobre relatora Yara Lins. Muito obrigado. Declaro aprovada as contas do excelentíssimo senhor prefeito Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto,
sendo vencido o conselheiro Júlio Cabral, do exercício de 2016. Parabenizo a comissão, parabenizo o voto da eminente conselheira, parabenizo todo o trabalho ao longo do ano, que foi um trabalho exaustivo, que Sua Excelência acompanhou com muita maturidade e, com certeza, obedecendo aos percentuais legais, Sua Excelência emitiu o voto da melhor maneira possível. Parabenizo o doutor João Barroso, que foi o procurador oficiante, como gostaria aqui de parabenizar o doutor Ulisses Tapajós, que hoje não faz mais parte dos quadros da Prefeitura, voltou à iniciativa privada depois de contribuir mais de 4 anos, mas tenho certeza que a época dedicada à municipalidade contribuiu e muito para a modernização do órgão. Gostaria aqui também de registrar a presença do atual secretário, Dr. Lorival Praia, dizer que, com certeza, os avanços irão continuar e nós esperamos, Dr. Lorival, juntamente com o procurador Marcos Cavalcante, que ano que vem nós possamos parabenizar por mais avanços, como parabenizamos pela questão dos RDAs. O que nós queremos é uma cidade que contemple a todos os munícipes. O que nós queremos é uma cidade que o IDH aumente e que dê orgulho a todos nós manauaras que aqui moramos. Muito obrigado a todos. Nossa sessão especial está encerrada. Senhor presidente, Pois eu só não. gostaria de fazer um registro dos nomes Por favor. da comissão. Antônio Carlos Souza da Rosa Júnior, Naide, Irlane Lins dos Santos, Camila Raposa Albuquerque, João de Deus da Silva e Luciano Simões de Oliveira. Essa é a composição da comissão e gostaria de fazer um registro na sua ficha de funcionário por seus bons serviços ao tribunal. Parabenizo e peço que seja feito de imediato o registro em suas fichas funcionais. Encerro a nossa sessão especial de julgamento das contas do prefeito.